Olá, olá, boa tarde a todos. E hoje estamos aqui na inauguração do nosso podcast aqui, DesenvolveCast, um podcast sobre negócios e carreiras, junto com a Silvia Luiz. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Lino. A Silvia é da Suma Desenvolvimento de Talentos, uma profissional aí excelente nessa área que tem tudo para falar aí pra gente sobre esse assunto. Eu sou o Lino Almeida e sou consultor aqui do Sincomércio Guarulhos, né, o Sindicato Patronal do Comércio de Guarulhos. E hoje estou aqui tocando esse podcast que também será em alguns momentos com o Dr. Reginaldo Sena, o nosso presidente, alguns momentos comigo, sempre com a Silvia. A Silvia é a nossa mentora aqui, nossa coach, ela que vai sempre estar no comando de todo esse processo aqui com a gente, tá bom? Então, esse programa aqui, como eu disse para vocês, é uma parceria do Sincomércio, né, que é uma entidade que representa aqui os comerciantes de Guarulhos, então é a entidade patronal do comércio de Guarulhos, e a gente está sempre em busca de novas alternativas, que sejam alternativas que tanto possam melhorar a condição dos empresários, mas também dos trabalhadores que estão aí junto com os empresários, tornando as empresas, o trabalho sempre da melhor forma possível, tá? Então, empresário, quando você puder, acessa lá o site do Sincomércio, faça uma adesão a um dos nossos pacotes de negócios feitos sob medida aí para a sua empresa, tá bom? Hoje aqui com a Silvia, o nosso assunto será diversidade geracional, desafio para profissionais e organizações, né? Então, vai ter aí uma abordagem, né, Silvia, sobre geração X, Y, Z, diversidade de gênero, assuntos pertinentes, né, do momento, gênero, raça, religião, gestão organizacional, conscientização dos colaboradores, comunicação clara, compreensão de cada público, né, canais de comunicação, plano de desenvolvimento, gestão profissional, respeito, compreensão e comunicação e foco em oportunidades. Então, aí um assunto bem abrangente, né, sobre comportamento, super atual, né, sobre pessoas, né, então entender esse processo das gerações é importantíssimo aí para o trabalho, para a organização do local de trabalho, né, para as pessoas. Então, Silvia, fala aí um pouquinho para a gente aí como é que está esse assunto, como é que a gente está enxergando hoje o mercado de trabalho, as organizações, para que elas sejam organizações mais produtivas, melhores, naturalmente, para isso ter pessoas bem qualificadas, pessoas que tenham aí uma melhor formação. Isso é sempre essencial para essas empresas e para as pessoas, né? Perfeito. Engajamento é a palavra de momento, né? Engajamento, que é você ter as pessoas ligadas aos processos para que elas se sintam mais satisfeitas e se desenvolvam de uma forma mais efetiva e, obviamente, as pessoas se desenvolvendo de uma forma efetiva, mais satisfeitas, melhoram os resultados da empresa. Então, é um ciclo virtuoso, na verdade, né? E nesse momento, nós estamos passando por um desafio a mais nesse processo todo, porque nós temos no mercado de trabalho 3 gerações totalmente diferentes. Nós temos 4. É que o boomer está saindo, né? Porque é o pessoal lá de 60 até 60 e pouco, né? Então tem algumas pessoas ainda nesse nível dentro do mercado, mas a maior parte são das gerações X, Y e Z, né? E por que isso é um desafio? Porque são gerações com mentalidades totalmente diferentes, né? Juntas no mesmo ambiente profissional, né? Então, hoje isso é um super desafio, né? E o que significa isso, né? O que significa, por que vem esse desafio, né? Quando a gente fala em diversidade geracional, a gente está falando disso, né? E com isso também a gente está falando da diversidade de gênero, de religião, como você falou, né? E tudo isso é incrementado com essa história das mentalidades diferentes, dessas gerações diferentes, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessa geração X, né? A geração, a minha geração, a sua geração, né? Que é o pessoal ali de meados de 60 até 80, né? Que está aí no mercado de trabalho, né?
são pessoas que, por característica, obviamente isso aqui é uma tendência, né? Existem perfis diferentes dentro desse quadro, mas a tendência das pessoas, por conta do desenvolvimento cultural, até em que cresceram e tudo mais, é serem pessoas mais focadas em processos, pessoas mais focadas em estabilidade, né? Que precisam ter muito claro o que vai acontecer para que elas tomem uma outra posição e tudo mais, né? A gente tem o pessoal da geração Y, né? Que é o pessoal lá de meados de 80, tá? Até 90, né? Esse pessoal é o pessoal mais individualista, então ele foca no desenvolvimento do grupo, do entorno dele, né? As coisas mais feitas para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? É individualista, então ele busca o desenvolvimento do pequeno grupo para que ele esteja bem no seu ambiente, né? E o pessoal Z, né, que é o pessoal lá de meados de 90 para cá, né, são as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, né, e tem como característica a tendência de pensar no todo, de pensar no entorno, né? Então você percebe a dificuldade, a dificuldade na diferença de interesses, né, dessas pessoas dentro do ambiente, né? Silvia, assim, eu tô aqui, você está falando, eu estou lembrando que esses dias eu estava conversando com a diretoria de uma instituição, né? E alguém me interrompeu lá e falou assim, não, esse pessoal que está agora no mercado de trabalho é o pessoal que tem 27 anos de idade, 30 tal. Então é esse pessoal que é a grande maioria e a gente não sabe como se comunicar com essas pessoas, como falar com essas pessoas, né? E eu perguntei para eles bem assim, quantos de vocês têm Instagram, Facebook, observam como esse pessoal está se movimentando, como é que eles estão conversando? E uma parte levantou a mão, outra ficou meio tímida. Eu falei, também vocês estão ficando velho. Aí eu falei, o problema não é ficar velho de idade, é vocês ficarem velho de cabeça. Saber deixar de ter a importância aí de conversar com essas pessoas, né? Deixa eu só mandar aqui um agradecimento aqui, se estiver aproveitando, o Jurandir Ju tá aqui, tá acompanhando aqui, falando da nossa imagem e áudio perfeito aqui. O Jurandir está acompanhando aqui o nosso... Obrigada, Ju. E mandando aqui o seu cumprimento. Obrigado, Ju. Vamos lá. Então, assim, você ter esse público atuando no mesmo ambiente de trabalho é extremamente desafiante, né? Mas pode ser uma super oportunidade, né? Porque como a gente falou, o pessoal lá da primeira geração, né, da geração X, ele é ligado em processos, né, ele é ligado em planejamento, né, o pessoal da geração Y é mais ligada, XY isso, é mais ligada na história, muito ligada em tecnologia, mas mais ligada em grupo, em qualidade de vida, né, e o pessoal do Z é mais ligado em entorno, é mais ligado em causas sociais e tudo mais. Imagina a gente juntar essas tendências. Como uniformizar, né, Exatamente. essas pessoas, criar uma linguagem comum aí entre esses grupos. Então, criar uma linguagem comum, mas imagina como isso, se a gente tiver essas pessoas pensando juntas, o quanto isso é uma oportunidade de desenvolvimento para as empresas, né? Uma união de experiências, né? Exatamente. Porque enquanto pensa na diversidade, no momento atual e tal, que é o grande boom, inclusive, das novas regras aí de sustentabilidade e tudo mais, né? A diversidade é uma das coisas. O pessoal lá da X pensa em planejar, que não é um ponto forte aqui, né? Em contrapartida, o pessoal do Y pensa no grupo, né? Então, olha que legal seria a gente juntar, né, o lado positivo dessas tendências, dessas gerações todas, para criar o melhor dos mundos. E ao invés disso, na verdade, a gente se perde, ou a gente diz, o pessoal lá da geração X são os velhinhos, os caras que não entendem a normalidade, a modernidade, então deixa eles lá, né? O pessoal aqui da geração
Z é extremamente instável, não quer saber de compromisso, então a gente exclui essas pessoas. Não, vamos entender o que motiva essas pessoas, né? O que a série tem essa tendência de motivação, mas como a gente consegue conversar com todos eles, né? Para poder trazer o melhor deles e ter o melhor dos mundos, né? Essa é a pergunta, então, como começar a conversar com essas pessoas? Qual é a partida agora para a gente poder identificar dentro das empresas, dentro dos ambientes de trabalho, qual é a maior estratégia para a gente pegar esses 3 grupos e trazê-los para um lugar comum, né? Como trazê-los para uma mesma linguagem, para um processo de integração dessas pessoas. Quais seriam as melhores estratégias para as empresas trazerem essas pessoas para o mesmo local e assim ter uma equipe, naturalmente, que seja uma equipe mais produtiva, né? Porque se a gente tem uma equipe trabalhando em consonância, a gente vai conseguir que eles tenham com certeza uma melhor produtividade. Qual seria a melhor estratégia, Silvia? A grande sacada de qualquer empresa e em qualquer tempo é trabalhar com a comunicação interna de uma forma efetiva, né? Essa é a grande sacada. Como fazer isso? Primeiro, é muito importante que as empresas tenham a sua identidade muito bem definida, né? A identidade empresarial. Então, a história de missão, visão e valores, não para inglês ver, mas para a elaboração de uma cultura organizacional, né? O que é uma cultura organizacional? É as pessoas entenderem o que é aquele ambiente onde elas estão e o que elas podem conseguir fazer a partir dali, né? Então, para isso, é importante você ter missão, visão e valores muito bem definidas, né? Com base nisso, trazer as pessoas para perto, entender o seu público, né? A comunicação, como sempre foi um grande calcanhar de Aquiles das empresas, agora, cada vez mais, ela é essencial, né? Então, entender, ter pessoas dentro do RH, ter gestores, em especial gestores muito bem treinados para entender as necessidades dessas pessoas, dessa diversidade que a gente tem dentro das empresas e criar canais de comunicação, né, que atendam, que chamem a atenção dessas pessoas todas, né? Então, ter uma forma de linguagem mais abrangente, sinceridade é a base de tudo, né? Então, quando eu digo uma forma de linguagem mais abrangente, assim, você ter, sim, o panfletinho e você ter toda a parafernália digital importante, né, para poder chamar a atenção dessas pessoas, né? Mas ter sinceridade acima de tudo, que esse é um ponto de intersecção entre todos eles. Silvia, você falou aqui na questão dos gestores, e aí eu estou enxergando aqui o gestor, esse nível intermediário de comando dentro das empresas, né, que são os encarregados, os líderes, até mesmo chegando em alguns casos ao nível gerencial ali das empresas, né? Então, qual a importância do conhecimento para essas pessoas, desse processo da comunicação, para esse grupo em especial, né? Porque nós que estamos aí lidando o tempo inteiro com o mercado de trabalho, às vezes verificamos que você tem um funcionário que ele é muito eficiente daquilo que ele faz, esse cidadão ele é promovido, ele vai para um cargo de chefia e muitas vezes quando ele chega nesse cargo de chefia ele não está preparado efetivamente para lidar com essa mudança de perfil, né, dos profissionais, sejam não só do profissional da própria geração dele, mas com as outras gerações, né? Isso talvez seja um grande problema aí para empresas, né? É bom até dizer aqui que o Sincomércio, ele absorve algumas demandas que vêm das empresas, que muitas vezes são demandas judiciais e tal, e você vê que essas coisas às vezes podem até causar problemas nessa esfera para as empresas, né? Que são problemas de processos, às vezes não é que aquele gestor ele esteja fazendo aquilo por maldade, mas realmente é pela falta de informação adequada. Então, falta de consciência. Né, falta de consciência, né? E como que a gente poderia melhorar aí, não sei se eu posso usar essa palavra, esse nível de conscientização com esse pessoal? Qual seria a melhor estratégia? A capacitação e desenvolvimento, né? E assim, é bem legal, que você falando, eu estava lembrando, acabou de sair o relatório das tendências de gestão para 2023 do Great Place to Work, né?
E muito legal que eles fazem uma super análise, até te recomendo essa leitura, né? Eles fazem uma super análise disso e assim, o desenvolvimento está em 3 pilares, para que você consiga ter esse desafio de gestão e otimizar resultados agora em 2023, saindo de uma pandemia, a gente tendo um mercado diferente, né? Uma série de coisas acontecendo agora. Os 3 pilares são cultura organizacional. Bom, primeiro, vamos na ordem, né? Capacitação e desenvolvimento de lideranças, né? E aí lideranças entendendo todos os níveis de liderança. Então, diretor, gerente, líder e até o mais operacional, né? A parte de cultura organizacional, que é essa história toda de mostrar exatamente para que a empresa veio, quais são os objetivos da empresa e a comunicação interna, né? E se a gente for analisar e analisando essa pesquisa de uma forma geral, a grande intersecção de tudo isso está na liderança, né? Porque quem vai acompanhar o desenvolvimento desse pessoal todo, dessa diversidade geracional, quem vai passar as informações da cultura organizacional para esse pessoal e vai administrar esse pessoal, entender, a gente está falando de entender o público, é esse cara, é essa liderança. Então, mais do que nunca, o foco das empresas deve ser hoje em capacitar e desenvolver esses líderes, né? Então, quando você falou, a pessoa é um operacional bom e ele, no desenvolvimento de carreira, ele se torna um líder. É o maior erro das empresas, né? Fazer isso. E esse é um erro que ele é secular, né? Você tá falando de algo importantíssimo, eu acho interessante você usar um erro das empresas, né? Então, quer dizer, você primeiro promove a pessoa, depois você vai se preocupar e dar a ele as condições para que ele possa ser o chefe. Então, quer dizer, a coisa está... as empresas, né, as nossas empresas cometem um erro, porque você primeiro deveria preparar aquele quadro, fazer todo o processo de instrução, de formação com aquele quadro, para só a partir daí você poder realmente promovê-lo já em condições dele desenvolver realmente aquela capacidade. Do que esse. Tem mais um passo. Eu acho que é um passo antes, porque assim, tem pessoas que não têm vontade, não têm perfil e não querem se desenvolver como líderes, né? São as pessoas que gostam de gerir processos, gostam de gerir projetos, eventualmente acabam gerindo pessoas nesse processo, mas não diretamente, né? E tá tudo bem. É a tal da história do desenvolvimento em Y, né? Então se fala muito nisso, né? Que o desenvolvimento em Y é você ter uma carreira que ela não é júnior, pleno, sênior, gestor, líder, gerente, diretor, né? Você vai ter um desenvolvimento técnico. Você vai gerir alguns processos, neles você gere pessoas, mas não diretamente, né? Só que a gente ainda, enquanto empresa, né, não tem isso muito claro. Então, o passo anterior que eu daria era entender se essa pessoa quer, tem vontade. Desenvolver, é possível desenvolver um líder, mas desde que ele tenha vontade, que ele tenha prazer nesse papel. Aí sim, entender esse cara, né? Olha aí, Silvia, nessa questão que você está falando, o Jurandir até coloca aqui, ó. Um gestor com consciência nos leva a bater as metas. Aqui no meu trabalho, nosso gerente corre junto conosco, né? Então, justamente a importância disso que você está falando, né? E aqui, apoiado aqui pelo Jurandir, né? Essa questão, essa importância desses gestores, desses gerentes, eles realmente compreender. E aí eu gostaria que você comentasse justamente sobre isso. Como o bom líder, ele tem essa estratégia para poder fazer com que a sua equipe ela esteja junto com ele, realmente a equipe compreenda aquilo que ele está fazendo e possa, vamos dizer assim, ir juntos, né? Ter uma visão um pouco mais horizontal do desempenho da função. O primeiro passo para o líder, para ele conseguir trazer a equipe, é ele desenvolver a confiança nesse ambiente, né? Com a sua equipe. E como é que você desenvolve a confiança? Você desenvolve a confiança sendo vulnerável, então, deixando claro que você não é o rei da cocada preta,
que você tem erros, tem acertos, então demonstrando isso para as pessoas, para que elas também se sintam à vontade para colocar os seus receios, os seus medos, para que possa crescer junto. Tem que ser assertivo, né? O que é ser assertivo? É saber comunicar as suas ideias, saber captar as ideias dos outros, né? Para se colocar, não ser uma pessoa omissa, não ser em cima do muro. Com isso ela vai desenvolvendo a confiança, né, das pessoas que estão com ela, e desenvolvendo a confiança, você acaba tendo o desenvolvimento as metas são estabelecidas de cima para baixo, mas o desenvolvimento das ações considerando o grupo, envolver o grupo, a equipe nesse processo, né? Então, desenvolvendo a confiança, trazendo a equipe para discutir o como vai se fazer, como vai se chegar lá da melhor forma possível, resolvendo pequenos pepinos ou grandes pepinos que venham a acontecer, mas resolvendo, assumindo junto com a equipe isso, não permitindo estrelismo, não permitindo que fujam dentro da equipe essa regra, né? Então, defendendo a equipe e se colocando de forma justa para a equipe. É uma forma de engajar. Você leu o meu pensamento aqui. Eu ia falar exatamente isso que você falou. Eu ia falar assim, não precisa ser um chefe bom, mas precisa ser um chefe justo, né? Sim. Porque muitas vezes a chefia se posiciona como aquele chefe duro, né? E às vezes aquele sentido meio do capataz antigo, né? E às vezes está até cometendo o assédio sobre esses trabalhadores, né? Então, veja que hoje o mal, né? A doença do trabalho do século é a doença mental, né? A doença, hoje um dos termos muito utilizados, a síndrome de burnout, né? Burnout, né? Os bullying da Os vida, bullying da vida. Todos. E isso afetando aí o mercado de trabalho muito fortemente, muitas vezes causado justamente por essas chefias imediatas, esses gerentes, né? Assim, gerentes, coordenadores, líderes que justamente não receberam essa preparação adequada, né? Esse treinamento adequado, né? Você disse não pode ser um bom, não precisa ser um bom líder, mas tem que ser justo, né? Na verdade, o bom líder não é o cara que passa a mão na cabeça, né? Não é o cara que vai e faz por, né? O bom líder é o cara que acompanha a equipe, ele demonstra os pontos de melhoria para cada uma das pessoas, incentiva as pessoas a atuarem nos seus pontos de melhoria, né? Identifica os pontos fortes das pessoas para que, através desses pontos fortes, ele possa incentivar esse desenvolvimento das melhorias, e é o cara que vai ser justo a ponto de demitir uma pessoa se ela não cumpre com o acordo do grupo, né? Se ela não cumpre com aquilo que foi definido, né? Então, o bom líder não é o bonzinho. O bom líder é o justo e o cara que acompanha, né? E porque o líder, ele tem um papel no sanduíche aí bem interessante, porque ele tem que respeitar os interesses da empresa e os interesses do colaborador. E para fazer isso, ele tem que ter justiça e acompanhamento, não ser bonzinho. É isso aí, ó. O Jurandir aqui que está pleno aqui conosco, está falando aqui, não é só salário ou prêmios, né? No final do expediente, um parabéns, batemos a meta, com um abraço e um sorriso no rosto. De fato, né, a gente reconhecer o trabalho das pessoas, aquilo que elas executam, é importantíssimo, né? Muitas vezes, para as pessoas, o reconhecimento realmente vale mais que o salário, né? Aquela recompensa e reconhecimento pelo aquilo que você está fazendo, assim também como agir, como você disse, né? Às vezes, realmente, aquela pessoa está desagregando o grupo e precisa procurar um outro trabalho, né? Um trabalho que a agrade, né? Então, o líder, né? A gerência, esse pessoal, realmente, eles têm que ser preparados para identificar esse tipo de processo e agir no momento certo, né? É isso que a Silvia Luiz faz, né? É isso que é desenvolver esses talentos, é isso que é buscar... eu olhei aqui e apareceu a plaquinha vermelha, o papo tá bom aqui, mas a gente tem mais 5 minutos, né? Então é isso que é identificar realmente como poder trazer esses grupos juntos, e é isso que a Silvia está fazendo, né? Então, gente, é bom dizer aqui, né, que a gente tem
aqui a nossa escola de negócios, né, que está dentro do nosso site, lá ligado ao site do Sincomércio, que é o Emprega Comércio, onde a gente tem uma série de cursos lá dentro, inclusive cursos que a Silvia Luiz está lá, está com a gente, uma série de cursos na área do desenvolvimento humano. Então nós estamos aqui, e agora no mês de março nós vamos intensificar bastante a divulgação daquilo que estamos fazendo para as empresas. E a Silvia é apenas não, né, uma importante profissional que está aqui com a gente. Nós vamos ter aqui o Desenvolvecast, né, sobre negócios e carreiras aqui toda semana. Então toda semana aqui, a princípio, nós vamos ter aqui o dia 2 ainda de março, 6 de março, 9 de março, 13 de março, dia 16, 20 de março. Então, vamos aí, toda semana nós vamos ter um tema diferente sobre o desenvolvimento de negócios e carreiras, desenvolvimento de talentos, que a gente vai estar falando aqui, conversando com a Silvia, trazendo explicações para vocês, mas já informando que quando vocês quiserem se aprofundar, quiserem formação para o trabalhador de vocês, para o gerente, para o líder, para o diretor, vem aqui, conversa com a gente, que nós temos aqui uma série de profissionais pronto para atendê-los e realmente aperfeiçoar aí o formato do mandato. Silvia, por favor, vamos caminhando aqui muito rapidamente para o encerramento. Fala aí, remenda esse negócio todo aí pra gente. Eu quero concluir um pouquinho. A gente tem como assunto base hoje diversidade geracional, né? E a gente desenvolveu aí a história da importância da cultura organizacional, né? Da importância da capacitação de líderes e da importância de comunicação interna, né? Que acabou sendo o resumo aí das tendências que eu te falei do Great Place to Work. Mas esse é o grande viés que é importante que a gente tome para, inclusive, trabalhar com essa diversidade geracional com o intuito de aproveitar, né, o que cada uma dessas gerações tem de melhor, né? Então, isso passa por comunicar, entender esse público-alvo, comunicar de uma forma ampla, clara e objetiva, né, dos objetivos da empresa, entendendo o perfil de cada um e divulgando, colocando metas que tenham a ver com essas necessidades que cada geração tem de desenvolvimento, né? E, obviamente, para fazer isso de uma forma mais efetiva, principalmente as maiores empresas, isso se aplica a empresa de qualquer ramo e de qualquer tamanho, né? Mas principalmente as maiores empresas que têm um acompanhamento não tão direto, a capacitação de líderes acaba sendo o fator crítico de sucesso para isso, né? Para que eles consigam entender aí a equipe, né? Entender a forma como se comunicar com essa equipe para poder tirar o melhor do que cada um deles tem para dar. E qual é o resultado disso? Para todo mundo. Otimização de resultados, né? Dinheirinho no bolso, satisfação, desenvolvimento, né? Então, é isso aí, né? Então, muito bom, ao invés da gente segregar, né? Pensando na diversidade geracional, bora juntar e aproveitar o melhor que cada um deles tem, né? Cada uma das gerações tem, porque a gente tem o melhor dos mundos se a gente conseguir juntar esse povo. E não há, fora desse processo, nada como preparar as pessoas, né? As pessoas, a gente tem que olhar as pessoas sempre sobre esse prisma, o prisma da transformação cognitivo, do conhecimento. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse podcast, gente. Então se preparem que agora toda semana nós vamos estar aqui com um novo assunto. Comerciante, o Sincomércio está aqui de portas abertas para você. Venha nos visitar a nossa sede, conhecer os estúdios do Sincomércio. Esse podcast que a gente está aqui transmitindo, esse programa hoje, ele está aqui no Sincomércio, está à disposição de você. Nós temos aqui salas preparadas com chroma key para que você possa vir aqui gravar o seu comercial em estúdios profissionais aqui, uma equipe de marketing aqui à disposição do comerciante de Guarulhos, tá, gente? Então venha até aqui ou entre no nosso site, no sincomércioguarulhos.com.br e descubra muito mais. Então, Silvia, muito obrigado. Então, eu não tenho dúvida que aqui nesse podcast ainda a gente vai poder contribuir muito para o desenvolvimento dos talentos aqui de Guarulhos. Não tenho dúvida disso. O jargão da Suma é assim:
processos são feitos por pessoas, então bora desenvolver as pessoas para a gente otimizar os processos, né? Eu acredito piamente nisso, é essa a fonte do meu trabalho, né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Nosso podcast é de segunda e quinta, né? Sempre nesse horário. A gente já tem aí, como o Lino falou, um roteiro bem interessante, e acho que é legal que, se eles tiverem interesse em algum assunto que a gente possa desenvolver, né, que as pessoas sugiram também. Sim, né, claro, com pra certeza. gente poder trazer aqui. Nosso objetivo é desenvolver carreiras e desenvolver negócios, com foco nas pessoas sempre. Muito bom, Silvia. Então, eu gostaria de agradecer a todos, mandar um forte abraço aí para o nosso presidente, Dr. Reginaldo Sena, que hoje está lá na FEComércio, lá em São Paulo, participando de uma reunião importante aí com vários Sincomércios do estado de São Paulo, vendo quais são as melhores alternativas para as empresas aí nesse importante momento de transição que a gente está vivendo agora, né? Então, valeu, gente, obrigado e até a próxima. Até, pessoal.